dia. Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos ler o Salmo 124. Cântico de romagem. Não fosse, ó Senhor, que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sob a nossa alma teria passado a corrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito ó Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O Salmo 124 provavelmente foi escrito durante o reinado de Davi. Não se sabe ao certo qual a situação específica que inspirou o salmista. Ele era entoado pelo povo durante as peregrinações festivas, como uma expressão de ações de graça. Hoje o Salmo 124 nos inspira, enquanto igreja do Senhor, a sermos gratos e confiados nele, que nos protege dos ataques do inimigo. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por esse lindo dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque temos confiado em Ti todos os dias, Deus. E o Senhor tem nos livrado a cada dia do mal. Nós somos gratos a Ti, porque sabemos, Deus, que a Tua graça e a Tua bênção está sobre nós. Abençoe este culto, que esse culto seja um culto abençoado, e que todos nós saímos aqui, Deus, alegres em Ti, porque só em Ti podemos confiar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor juntos. Vemos ao Senhor, vemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo.
Ok, meus irmãos, podem sentar. Muito bem. Meus irmãos, nós estamos então na nossa série de pregações em Salmos de Romagem, assim como as nossas aberturas dos cultos. Semana passada o pastor pegou no Salmo 122, portanto hoje o Salmo 123, abra sua Bíblia no Salmo 123. Estava comentando antes ali com o pastor e com o William de uma certa dificuldade em fazer uma pregação expositiva nesses salmos tão curtos, onde a temática é uma só, né? Então fica difícil de tu destrinchar muita coisa e não tem aqui, né, tanto tempo para tanta coisa a se falar, mas enfim, o esforço foi feito e vamos ler então o Salmo 123, que diz assim: A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Senhor Jesus, te pedimos nesse momento que a Tua palavra seja pregada fielmente e que o Teu nome seja glorificado acima de todas as coisas. Que o Senhor nos conduza na compreensão da Tua palavra e ao mesmo tempo faça com que o nosso coração seja cheio do Teu Santo Espírito, para que nós possamos, Deus, a partir daqui, praticarmos o que aqui for dito e pregado. Esteja conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, então, os salmos de romagem, como a gente tem visto aqui, eles são cantos litúrgicos que eram realizados pelos peregrinos rumo a Sião ou a Jerusalém, a fim de adorar Jesus no templo que lá foi construído pós o reinado de Salomão. E estes salmos, eles também são chamados de Cântico dos Degraus, porque literalmente esse caminho até Jerusalém era uma subida. Geograficamente falando, Jerusalém é uma cidade alta. Então, à medida que eles iam subindo, eles iam cantando esses cânticos, e cada um tem o seu significado, rumo ao templo. E não à toa, muitos destes salmos de romagem, então, eles começam com alguma referência ao alto, aos céus, né? Fazem referência à elevação, né? A gente pode ver em todo, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Então a maioria desses salmos fazem referência a coisas que estão elevadas, as coisas altas. Uma, obviamente, porque o caminho até Jerusalém era uma subida, então eles estavam olhando para o alto à medida que subiam, mas também tem todo esse simbolismo de que o Senhor, que é Senhor sobre as nossas vidas, está lá no alto. E o fato do Senhor estar nas alturas é o fato de Ele estar acima de tudo e de todos. E, portanto, toda e qualquer dificuldade que a gente viva, a gente tem que ter a consciência de que o Senhor está acima disso. O Senhor está acima de toda e qualquer dificuldade. Eleva os meus olhos, porque o Senhor está acima de tudo isso. Então, era a perspectiva de encontrar a presença do Senhor lá no alto. Claro, simbolizado pela cidade de Jerusalém, que ficava também no alto. E essa cidade, como a gente viu na semana passada com o pastor, representa e prefigura a cidade eterna do Senhor, onde todos os crentes que estão rumando, onde todos os crentes estão indo, estão rumando, né, na peregrinação do momento presente.
Então, o fato dos hebreus aqui, dos israelitas, fazerem todo esse trajeto, essa romaria, como a gente diria nos dias de hoje, né? Por isso que é de romagem, representa também o nosso tipo de vida. Nós somos peregrinos de rumo a Jerusalém Celestial. Então nós estamos, esses salmos de romagem, eles são exemplos de como deve ser o nosso comportamento e a nossa adoração na peregrinação do momento presente que nós estamos vivendo. Porém, meus irmãos, mais do que cânticos ritualísticos, litúrgicos, como eu já disse, os salmos de romagem, eles possuem um profundo teor espiritual e, portanto, atemporal, que muito pode nos dizer no dia de hoje. A profundidade que estes salmos eles ressoam pode ser uma grande arma que nós podemos utilizar numa era hoje pós-moderna, secular, de constantes crises existenciais, de problemas de saúde mental, de injustiças e desigualdades sociais. Porque estes salmos eles vão nos demonstrar o alívio que é descarregar os nossos fardos nas mãos de quem realmente tem o controle. E a mensagem de confiança, de uma confiança esperançosa que nós vemos nos salmos de romagem, é uma aula de como é possuir uma fé realmente inabalável. Se nós conseguimos exaltar o nome do Senhor, suplicar por Ele em momentos de dificuldade, nós conseguimos passar por qualquer coisa. Se a nossa fé e a nossa espiritualidade ela está madura o suficiente para, mesmo em momentos de dificuldade, reconhecer que Deus está no controle, está acima, elevado, nós conseguimos passar por qualquer coisa. E o Salmo 123, então, que nós acabamos de ler, ele dispõe de uma temática que realmente confirma isso tudo que eu estou dizendo, que é o desprezo. A grande temática do Salmo 123 é o tema do desprezo. Essas pessoas, elas sabiam o que eram ser desprezadas. Mas não é uma realidade somente delas. Nós já fomos muitas vezes desprezados. Quem aqui não foi, em alguma medida, vítima do desprezo? O desprezo, meus irmãos, ele é uma hostilidade sem medida, a ponto de ferir a nossa alma de forma que custa cicatrizar, talvez o tempo de uma vida inteira. E o Salmo 123 então foi composto e entoado por gente que sabia o que era o desprezo. Vamos lembrar da história do povo de Israel, tantos momentos de escravidão, de exílio. Eles sabiam do que estavam falando. E eles sempre tinham a promessa de um Deus que viria instituir o seu reino, onde a paz habitaria, a justiça habitaria, mas durante milhares de anos o que eles viram foram sofrimento, desprezo, perseguição, exílio, escravidão. Com certeza eles sabiam o que era desprezo. No entanto, no meio da aflição, a luz da providência divina brilhou aos rostos dessas pessoas. De uma forma tão intensa que Spurgeon descreveu essa passagem como os salmos dos olhos da esperança. Isso porque a misericórdia exercida pelo Deus a quem nós elevamos os olhos sobrepassa e supera tudo e qualquer ataque que nós sofremos. A esperança cristã é a consciência de que a providência divina supera toda e qualquer dificuldade. Amém. Graças a Deus. Vamos à exposição do texto. Primeiro ponto que eu levantei aqui é que a firmeza da esperança cristã se baseia na transcendência de Deus. É no fato de que
Deus é transcendente, está além, está nos céus e, portanto, tudo aqui veio e controla, é que a nossa esperança está firmada. Nós podemos estar tranquilos, esperançosos, porque nós sabemos que o Deus que observa tudo e que está acima, está elevado, tem controle sobre todas as coisas. E nós vemos então, como eu disse, esse ato de olhar para cima em muitos desses salmos. E esse ato então de olhar para cima, para os céus, em busca de socorro, é um ato quase que predominante em todas as culturas. Na maioria das culturas, das religiões, o lugar de habitação de Deus ou dos deuses sempre é no alto, né? Nas mitologias gregas existia o monte dos deuses, na mitologia nórdica também. Então, normalmente em culturas por todo o mundo, quando a gente fala da habitação de Deus ou dos deuses, normalmente num lugar muito alto, porque dá essa percepção, essa noção de que Deus está em cima observando a tudo e a todos. E o povo hebreu aqui, ele se utiliza desse tipo de linguagem simbólica também, né? É uma figura de linguagem usada aqui pelos salmistas para descrever o modo e o lugar onde Deus está e, portanto, a forma de compreender que há refúgio em Deus, porque afinal de contas Ele está no controle de todas as coisas. E vejam bem que há muitos símbolos aqui, eles são impactantes. Vamos a um deles. Eles estão aqui exclamando: olha, não é possível que tudo se resuma a isso. Quando os hebreus eles estão falando: olha, eu elevo os meus olhos, a ti que habitas nos céus, eu elevo os meus olhos, eles estão falando, pelo amor de Deus, não é possível que a realidade seja isso aqui, não é possível que tudo se resuma a isso aqui, porque realmente é uma realidade sofrida. Então, assumir a ideia real de que existe uma realidade, que Deus está no controle de todas as coisas, provoca alívio. Não é possível que não haja uma realidade onde toda lágrima será enxugada. Eles acreditavam fielmente que existe um momento, uma realidade, onde toda lágrima será enxugada e toda injustiça será acabada. É preciso que haja um lugar elevado, onde o Deus bondoso manifeste a sua graça ainda mais plenamente, extinguindo a dor e todos os males provocados pelo pecado. Essa era a perspectiva do povo hebreu. É necessário haver um lugar elevado, onde todos os males se acabem, onde o pecado seja acabado. Essa era a esperança. E era a esperança deles e é a nossa ainda hoje, meus irmãos. Nós ainda vivemos num mundo que perece por conta das consequências do pecado. E, portanto, nós precisamos ter uma esperança de uma realidade onde o pecado será aniquilado. E, portanto, toda a dor e todo sofrimento também será aniquilado. Nós ansiamos pela realidade eterna. Ela é a recompensa de uma vida de fidelidade ao Senhor. Uma vida daqueles que mantêm a sua esperança firme e resoluta. Ao mesmo tempo, esse tipo de pensamento é a fé de que, mesmo que ainda não estejamos nessa realidade eterna, nós acreditamos que tamanha é a bondade de Deus para conosco e do seu cuidado, que ela vem a nós no momento presente. Mesmo que nós não estejamos lá, onde toda lágrima será enxugada, nós acreditamos que a bondade de Deus ela é tão grande que ela ainda recai sobre nós hoje, mesmo no momento da dificuldade. É o já e o ainda não aplicado ao cuidado de Deus. E essa realidade celestial, então, onde reside a bondade de Deus, é tão magnífica que transborda e se derrama nessa realidade temporal imaculada pelo pecado que nós vivemos. Em teologia nós chamamos isso de graça comum, né? Ou a providência divina. Que é essa ideia de que, mesmo no momento presente, onde o pecado macula todas as áreas da nossa vida, Deus é tão misericordioso que Ele ainda derrama uma certa graça nas nossas vidas.
E o salmista aqui, ele está exclamando, tal qual Salomão, em 1 Reis 8:27, que os céus e até os céus dos céus não te podem conter. Deus está além e acima de todas as coisas. E como Ele não está contido em um lugar físico, enfim, a sua graça transborda e recai sobre nós, mesmo na nossa realidade pecaminosa. E ao mesmo tempo, meus irmãos, esse gesto de olhar para cima é um sinal de submissão. Porque um servo, ele, ainda mais pensando aqui no mundo antigo, esse gesto de olhar para cima é um gesto de submissão. Um servo, ele não olha de igual para igual com o seu senhor. Ele se agacha e ele olha para cima, porque ele reconhece que do seu senhor ele veio o favor. Então, essas exclamações que diz respeito a olhar para cima, elevar os nossos olhos, é um sinal de submissão. E aplicado ao senhorio de Cristo nas nossas vidas, é reconhecer a grandeza do Senhor, lá no alto, e a nossa pequenez, aqui embaixo. Isso não quer dizer que eles acreditavam numa realidade, substancialmente dualista, assim, existe lá um outro, uma realidade paralela, um outro plano, e nós aqui. Não, Deus é Deus de perto e Deus de longe. Mas eles acreditavam na presença real de Deus aqui conosco. Mas ao mesmo tempo, acima de tudo e de todos. E é justamente essa concepção que faz com que eles roguem pela providência divina. É a certeza de que Deus não só sabe dos nossos problemas, mas Ele presencia o desprezo que estamos sofrendo. Ele vive junto conosco esse desprezo, Ele sabe. É a afirmação do Salmo 4:11 que diz: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, e os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ele está conosco, atento. Ele está lá, mas está aqui. E ele também está afirmando Jeremias 23, que diz: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? O Senhor está em todo lugar e está atento ao clamor dos seus servos. É isso que ele está dizendo. Os peregrinos tinham certeza da presença de Deus. E isso fazia com que a maldade que eles estavam vivendo, encontrasse fim na promessa de Deus. A maldade que eles viviam e a maldade que nós vivemos encontra fim na promessa de Deus, que diz que irá restituir nele todas as coisas. Por fim, esse mesmo gesto de olhar para cima também tem outro símbolo, mas que no fundo sempre quer dizer a mesma coisa. O Salmo declara que os nossos olhos estão fitos no Senhor, assim como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores. O que isso quer dizer? É um símbolo de quem reconhece o favor do seu Senhor, mas é também um símbolo de quem o teme. A mão, ela pode dizer muitas coisas. A mesma mão que é estendida no momento da dor, o estender a mão para ajudar alguém, é a mesma mão que castiga. Por sua vez, é a mesma mão que paga pelos serviços prestados e mantém. Então, o servo olhar para a mão do seu Senhor significa que ele reconhece que daquela mão vem o cuidado e a repreensão necessárias para a sua vida.
Dali provém o seu mantimento. Da mesma forma, então, deve ser os olhos dos servos de Deus nas mãos de Deus. Porque é dessa mão, da mão do nosso Senhor, que vem a provisão para as nossas vidas. Assim como o servo olha na mão do seu senhor, a serva olha na mão de sua senhora, ou seja, percebe que dali vem todo cuidado, repreensão e mantimento, assim nós devemos olhar para a mão do nosso Senhor, porque dali vem todo cuidado, repreensão e mantimento. E muito embora não seja possível identificar com precisão o contexto histórico aqui do Salmo, a maioria dos estudiosos, teólogos, assumem que é o período pós-exílio babilônico, ali quando Esdras e Neemias lideraram o povo no exílio, na saída do exílio, enfrentando aquela grande tribulação, como diz em Neemias capítulo 2. Então, nesse cenário, os peregrinos eles aprenderam a perseverar na sua confiança no Senhor, porque não havia outra escolha. E ao entoar o Salmo 123, era como se eles dissessem: olha, nós somos servos do Senhor, nós não vamos olhar para aqueles que nos honram, nós não vamos olhar para aqueles que nos perseguem, mas fixaremos os nossos olhos em Deus, esperando a sua misericórdia. Não há outra saída. E que ensinamento profundo e sagrado é esse, meus irmãos? Que dificuldade é conceber isso aqui, em momentos de dificuldade, depositar toda a confiança em Deus, mesmo quando justamente Deus parece não estar presente. Confiando em Deus, os peregrinos transformaram as zombarias do mundo em oração e louvor ao Senhor. Que difícil isso. Enquanto os orgulhosos se preocupam com sua posição e status, o fiel ora e clama pelas promessas de Deus. E essa deve ser a nossa postura. Porque muito mais excelso que os problemas, que o desprezo, é o Deus da recompensa. Com isso eu vou ao próximo ponto, versículos 13 e 4. A métrica da misericórdia é o quanto reconhecemos a nossa necessidade dela. Versículos 13 e 4. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Mas qual é a forma, então, de pedir pelo favor divino? É pela súplica, pelo clamor. Nestes versos nós vemos, então, a oração dos peregrinos. E clamar por misericórdia é vista por eles como a única forma de sarar as nossas feridas. E a grande lição que nós vemos aqui é que somente o favor de Deus, a graça do Senhor Jesus, é a única forma de sarar realmente, de trazer alento a uma alma abatida. É a única forma. É como Jesus ensina em Mateus 11, 28, que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A única forma de nós conseguirmos realmente trazer alento nas nossas almas é reconhecendo a graça de Deus. Graças a Deus. Mas como conjugar então uma vida penosa, como é a nossa vida
vida, como é a realidade desse mundo inundado pelo pecado, mesmo fiel e piedosa, com a promessa de descanso advindo do Senhor. Como conjugar isso? É na esperança. Não há outra palavra, não há outro termo, não há outro conceito, senão a ideia de que é na esperança, nas promessas de Deus, que a nossa vida pode ultrapassar todos os problemas. Amém. Graças a Deus. Mas não é só numa esperança futura livre de problemas. Claro que em perspectiva última é isso. Mas é na concepção de que em Cristo nós temos tudo já. Em Cristo nós já temos tudo. E Ele é muito mais valoroso do que qualquer coisa dessa vida. Isso vai nos trazer uma satisfação existencial muito grande. Uma satisfação existencial que coloca o florescimento da nossa vida como algo independente das circunstâncias dessa realidade temporal. Não é só uma esperança de que no futuro tudo vai ficar bom, mas é uma esperança de que agora eu já tenho tudo, porque eu tenho a Cristo. E a minha alma está satisfeita, mesmo diante do desprezo, do escárnio e do sofrimento. Tem até uma música do Daniel Souza, que é Deus me deu tudo, que diz: eu tenho tudo em minha vida, eu tenho Jesus, nada me falta, tenho esperança, tenho vida eterna, eu tenho Jesus, nada me falta. Nada me falta. Além do clamor por misericórdia, nós vemos também nesses versos o peso da alma de alguém que sofreu desprezo. E nós vemos, sem escrúpulos, uma descrição acerca da condição de suas almas, uma descrição muito pesada. Estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade, do desprezo dos soberbos. Estamos sobremodo fartos. Aqui está a oração de uma alma quebrada, mas ao mesmo tempo cheia da esperança do Senhor. Justamente porque a esperança no Senhor, ela está ancorada em outra coisa, não na dificuldade. Ela está com os ouvidos atentos ao clamor do seu povo. O fato de sermos povo de Deus nos coloca em um lugar de dignidade e noção de autorrespeito. Nós não aceitamos que sejamos escarnecidos, desprezados. Nós somos filhos de Deus. Mas o que a gente faz com isso? A gente reivindica? A gente quer lugares altos? Não, nós acreditamos na graça de Deus e que dele que vem a recompensa, não do mundo. Ou seja, apesar do escárnio sofrido pelos outros, através dos outros em nós temos consciência de que aquilo não nos pertence. Por quê? Porque eu sou olhado com dignidade por aquele que me salva. Aquele que realmente importa, que tem as chaves da morte e do inferno, as chaves do céu. Ele me olha e fala: tu é digno, porque eu te dignifiquei cravando o meu filho na cruz. Graças a Deus. Então é óbvio que tu não mereces o escárnio e o desprezo, mas perceba que a tua recompensa não vem agora, porque a tua recompensa sou eu. O fato de Deus atentar para o nosso clamor significa que nós somos dignificados por seu amor. A nossa humilhação, ela produz exaltação eterna em Jesus Cristo.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. 2 Coríntios 4:17. E justamente a dignidade que a esperança em Deus me dá é o que me faz não pagar na mesma moeda. Justamente por eu entender que agora eu sou digno, por causa da dignidade de Cristo em mim, é que eu não retribuo na mesma moeda aqueles que me desprezam ao sofrimento recebido. Os peregrinos, eles não estavam pedindo para que os seus escarnecedores tivessem uma posição, necessariamente. A humilhação, ela é dolorosa, a gente sabe disso. Mas entenda uma coisa, meu irmão, nós não encontraremos paz pagando na mesma moeda. O ressentimento, ele não é vencido pagando na mesma moeda, mas ele é vencido pela misericórdia daquele que está acima da soberba e do escárnio. E essa é a métrica da misericórdia. À medida que nós reconhecemos a nossa incapacidade de sermos plenos por nós mesmos, mais a graça de Deus é superabundante no nosso. À medida que nós reconhecemos a nossa pequenez, maior Deus se faz na nossa vida. É sobre isso que se trata, reconhecer que é na misericórdia de Deus que está a esperança da nossa vida. Reconhecemos que não podemos e que tudo provém do Senhor. Então, gostaria de fazer algumas reflexões e aplicações com vocês. Há duas posturas possíveis que o religioso tem quando se depara com o desprezo e o sofrimento. Uma delas é apegar-se em Deus, e na fé, na crença de que Ele vai cuidar de tudo e é maior do que tudo. E é a postura que nós vemos esses peregrinos do Salmo 123. Mas há uma segunda postura que o religioso normalmente tem, que é questionar a Deus, como se o problema e o sofrimento não fossem um problema do pecado que está em nós. Pessoas que questionam, mas onde está tu, ó Deus? E nós vemos isso até na Bíblia, né? Mas de quem é a fé maior? De quem realmente é a confiança em Deus mais elevada, digamos assim? Daquele que questiona a Deus no momento de tribulação ou daquele que confia? Quem nós temos sido quando a adversidade sobrevém? A nossa confiança em Deus, ela ultrapassa a murmuração? Qual a nossa postura? Segunda coisa, qual a nossa postura quando nos atacam? Revidamos? Bravejamos? Meus irmãos, este salmo e a própria postura de Cristo nos evangelhos nos ensinam que o ressentimento não é curado com um remédio. A nossa superioridade, entre aspas, está em perceber que todas as coisas estão na mão de Deus e não na nossa capacidade de revidar, contra-argumentar, etc. Vamos fortalecer a nossa confiança esperançosa em Deus. Ela é a base de uma vida que ressoa o que diz em João 14, versículo 1, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E acima de tudo, meus irmãos, para finalizar, lembremos sempre do Evangelho.
Jesus, o nosso Senhor, Ele passou por humilhações que a gente nem pode imaginar. Ele passou por zombarias em nosso lugar, para que nós justamente pudéssemos alcançar a sua misericórdia. Ele experimentou a nossa condição. E ainda mais, para que justamente nós pudéssemos experimentar a sua condição de santo diante de Deus. Então o sofrimento do Senhor Jesus, do nosso Redentor, nos garante que nenhuma humilhação neste mundo pode abalar a nossa esperança. Esperança na bondade de Deus. O fato de Jesus ser humilhado não pode abalar a nossa esperança. Aliás, é justamente ela, as chagas do nosso Senhor Jesus Cristo, que são o combustível para nós enfrentarmos as nossas próprias chagas. Amém. Na confiança de que Ele venceu. E se Ele venceu, nós também venceremos. Amém. Amém. Graças a Deus. Ele suportou tanta dor para que pudéssemos viver a plenitude da graça de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Feche seus olhos, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pelo Teu grandioso favor, pela Tua grandiosa misericórdia que vem sobre nós. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer, mas que em Ti nós temos tudo o que nós precisamos. Temos esperança, temos vida eterna. Eu tenho tudo. Seja conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé. Louvamos a Deus por seu amor, por sua bondade, por sua fidelidade, por sua misericórdia. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E é isso que nós cremos, e é assim que nós cremos que nossos pecados são perdoados se confessarmos a Deus e se crermos nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Vamos ter um momento então, meus irmãos, de confissão silenciosa, de declaração a Deus que nós somos pecadores e o que cometemos e do que estamos nos arrependendo. Amém. Deus seja glorificado. Nossos pecados estão perdoados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o Evangelho. Este é o anúncio que Jesus nos faz como a grande boa notícia para a nossa alma. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos participar da ceia. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Graças a Deus, Senhor, nós te damos graças. Te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção, Senhor, sobre o cálice que vamos beber.
porque ao comermos o pão e bebermos o cálice, nós declaramos que nós nos identificamos com a tua morte e com a tua ressurreição. E também declaramos que nós somos justificados por meio da morte do Senhor. E declaramos então que nós somos justificados pela fé, e pela fé somente, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Muito obrigado, Senhor, pela ceia. Vamos participar agora. Amém. Amém. Meus irmãos, enquanto o Natan vai cantar com a gente, sai do seu lugar, vem aqui, pega o pão, pega o cálice, vamos participar desse glorioso momento dominical, desse momento de culto que nós participamos todo domingo e que tanto nos abençoa. Amém. Recite comigo então. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo.
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amém. Deus seja louvado. Vamos, irmãos. Graças a Deus. Um dia eu fiquei muito comovido. A Carol um dia me mandou uma mensagem dizendo: pai, o momento mais esperado da semana é para recitar o credo contigo no domingo. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. A gente poder juntos, né, declarar a fé e a comunhão dos santos. Olhem comigo agora a oração do Senhor, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus seja louvado. Deus assim. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por teu amor. Obrigado, Senhor, por tua graça. Obrigado por tua palavra proclamada hoje, que encheu a nossa alma, encheu o nosso coração e nos fortalece, junto com a participação do culto e da ceia, para vivermos uma semana abençoada por Ti. Obrigado, Senhor, porque hoje é domingo. Obrigado, Senhor, porque hoje é domingo. Obrigado porque hoje nós separamos esse dia para priorizar a adoração ao Teu nome, a cultuar a Ti. Isso abençoa a nossa semana. Isso abençoa, isso nos fortalece muito. Agora eu te peço, Senhor, a Tua bênção para toda a igreja, sobre aqueles irmãos que hoje não estão aqui, para todos que estão também, e que as nossas famílias sejam abençoadas. Que as nossas famílias sejam abençoadas essa semana. Abençoa essas crianças, Senhor, os bebês. Dá saúde, Senhor, para cada bebê, Senhor, que nós temos aqui na capela, para cada criança, para cada família, para cada casa, Senhor. Que em cada casa haja saúde, haja paz e todas as provisões necessárias. E que o Teu nome seja glorificado. E que o Teu nome seja glorificado. Senhor, nós estamos ansiosos para embelezarmos, para edificarmos a nossa nova casa. Mas te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos abriu essa porta maravilhosa aqui, e te pedimos, Senhor, que o Senhor traga todas as provisões que nós precisamos, todas as provisões, inclusive a luz, o trabalho que precisa ser feito, os recursos que ainda precisamos. Que o Senhor seja glorificado, porque o Senhor é nosso provedor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus abençoe a todos. Não esqueçam das contribuições, e que a bênção do Senhor seja com todos. Tenham todos uma boa semana. Amém.